Naquele tempo, houve muita confusão no país acerca da questão racial. E quem se sobressaiu foi Martin Luther King, um pastor que liderou os boicotes dos ônibus, protestos e outras manifestações não violentas em Montgomery, Alabama, e outras cidades do sul. Billy Graham foi ousado quando ele resolveu convidar Martin Luther King para orientar os membros de sua equipe sobre como eles poderiam ser mais eficazes e sensíveis à questão racial e conscientizá-los do impacto que podem ter na luta pelo equilíbrio racial. Martin Luther King suggested to me that I stay in the stadiums in the South and hold integrated meetings because he was probably going to take to the streets. He said, I'll probably stay in the streets and I might get killed in the streets. But he said, I don't think you ought to, because he said, you will be able to do things I can't do and I can do some things you can't do, but we're after the same objective. O Dr. King foi num gesto simbólico chamado para que liderasse um momento de oração. Billy disse, estamos vivendo uma revolução social e o Dr. Martin Luther King tem um papel fundamental em conduzi-la no espírito do amor cristão. We thank thee this evening for the marvelous things which have been done in this city through the dynamic preaching of this great evangelist. We ask thee, O God, to continue blessing him, give him continued power and authority. And as we listen to him tonight, grant that our hearts and spirits will be open to the divine influence. Ele voltou a receber cartas ofensivas. Por que insistir em ter um negro na equipe? Não passa de um agitador comunista. Muitos diziam, não conte conosco. E os jornais publicaram tudo isso. Billy disse, não importa. Vamos fazer o que é certo. E eu disse, Billy, é o que deve ser feito. Afinal, ele é nosso amigo. E o apoiaremos. Antes que o Dr. King fosse cruelmente assassinado, ele declarou, não fosse pelo ministério do meu amigo Dr. Billy Graham, meu trabalho em prol dos direitos civis não teria alcançado o mesmo sucesso. Billy Graham ajudou Martin Luther King de muitas maneiras, inclusive pagando fiança para o libertar e o encorajando a continuar. Billy Graham não fez aquilo por interesse próprio ou para conseguir publicidade, mas ele estava motivado por sua sede de justiça e pelo seu desejo de ajudar. Agiu espontaneamente. Billy realizava uma cruzada na Austrália quando soube da morte do Dr. King. Em sua autobiografia, Tal Qual Estou, ele escreveu sobre seu amigo. Abre aspas. Não só perdi um amigo assassinado fria e covardemente, mas a América perdeu um líder social e um profeta. Lamento sua morte como uma das grandes tragédias de nossa história. Fecha aspas. Enquanto a luta pelos direitos civis rumava adentro dos anos 60, Billy seguiu o conselho do Dr. King e realizou cruzadas no Sul, posicionando-se contra a intolerância racial sem medir consequências. Uma das cruzadas mais importantes aconteceu em Birmingham, no Alabama, poucos meses depois do trágico assassinato de 4 garotas negras, vítimas do atentado na Igreja Batista da Rua 16. Quando indagado se viria, Billy Graham disse, com uma condição: não haverá distinção de raças. Isto é inegociável. Se não formos capazes de nos unir como irmãos diante da cruz de Cristo, então nada mais nos fará unidos. Fear reaction of our people to the prospect of Billy Graham coming. Our people were afraid because, for one thing, they were afraid of the unknown. White people have been associated with the colored people in our community just on a master-to-servant relationship. There's no line of communication for treating Negroes as individuals. Promessas de boicotes e protestos violentos ameaçaram a cruzada, mas Billy e a cidade de Birmingham não cederam em sua determinação. Foi o primeiro evento público aberto a todas as raças realizado no Alabama. Quando Billy fez o apelo, havia 300 policiais uniformizados espalhados por todo o estádio.
mas não houve sequer um indício de problemas. Não houve distinção de raças diante da cruz de Cristo. Billy não se limitou a lutar por justiça racial apenas nos Estados Unidos. Ainda nos anos 60, ele percorreu a África, pregando para milhares de pessoas em 10 diferentes países. Man has a will of his own. Mwanadamu ana kule kukata shauri ya mapenzi yake mwenyewe. God gave it to you. Mungu alikugawia kile kama kipawa. Ele evitou a África do Sul, onde o regime apartheid dominava a cultura de ponta a ponta. Convidado diversas vezes ao longo dos anos para realizar cruzadas ali, recusava-se por causa da rígida política do apartheid, que exigia que o público fosse segregado. Mas finalmente houve uma oportunidade quando surgiram indícios de que o regime começava a desmoronar. Em 1973, o governo sul-africano concordou com os termos de Billy Graham e ele viajou ao país para participar de uma conferência. Ele pregou nessa conferência, que foi o primeiro evento multirracial realizado na África do Sul. Foi também a primeira vez que um culto religioso foi transmitido em cadeia nacional de rádio. Desde o rompimento de barreiras de cordas nos Estados Unidos até confrontar o apartheid num país estrangeiro, Billy sabia que os maiores problemas da raça humana são de natureza espiritual e que somente Deus pode transformar o coração humano. Ele disse a milhares de pessoas ali: o apartheid é ruim, é um pecado. Para Deus isso é algo inaceitável. E saiu nos jornais que diziam: não imaginávamos que veríamos esse dia. Até que Billy Graham atraiu multidões com todas as raças reunidas. O que o Império Romano era para o apóstolo Paulo, o comunismo era para Billy Graham. Ambos enfrentaram regimes totalitários para pregar o Evangelho, e Billy foi o primeiro evangelista de destaque a penetrar a cortina de ferro, realizando cruzadas em países comunistas, muito antes de Ronald Reagan dizer a Gorbachev: derrube esse muro. Anos antes de realizarem a primeira cruzada num país comunista, Billy Graham e Grady Wilson visitaram a União Soviética em 1959. Enquanto muitos desejavam fugir dali, Billy procurava uma maneira de entrar. Foram à Praça Vermelha, em frente ao Kremlin, e oraram para que um dia pudessem pregar ali. Também oraram no estádio de Moscou, para que um dia as pessoas enchessem as arquibancadas para ouvir o Evangelho. Estavam preparando o terreno para o que aconteceria muito tempo depois. Nos anos 70, parecia pouco provável que a Guerra Fria entre os Estados Unidos e as nações comunistas pudesse se desfazer. A distância sempre crescente entre os dois lados parecia frustrar qualquer oportunidade que Billy ansiava obter para ministrar ao mundo comunista. Mas em 1977, após longas e tediosas negociações com autoridades da Hungria, um convite finalmente foi oferecido. Eu era reitor de uma universidade quando Billy Graham me convidou para fazer parte da equipe nos trabalhos de pesquisa e editorial. Algumas semanas depois, se confirmou oficialmente o convite para ir à Hungria. 1977 foi o ano do primeiro convite feito por um país comunista. E eu trabalhei com um descendente húngaro chamado Dr. Haraszti, que era a pessoa que negociava a possibilidade de uma visita. Nos países comunistas do leste europeu, por lei, qualquer atividade religiosa só podia ser realizada dentro de igrejas ou instalações religiosas.
E por esse motivo era impossível que ele realizasse grandes eventos a não ser em igrejas, ou como na primeira visita em 1977, foi escolhido um acampamento onde realizamos um evento ao ar livre para 30 mil pessoas. I'm going to ask you to lift your hand Arra kérlek, hogy emeljétek föl a ti kezeiteket, and say today, I want Christ in my heart. és mondjátok azt, én ma Krisztust óhajtom az én szívembe beengedni. And I want to receive him right now. Billy manteve extensos diálogos com pastores e líderes religiosos, levou saudações do então presidente Jimmy Carter e foi o convidado de honra numa recepção na Embaixada Americana. Tudo foi muito bem planejado para não dar um passo em falso. Embora houvesse determinadas coisas que eram totalmente imprevisíveis, houve muito cuidado com as palavras, em como se dirigir às pessoas e que mensagens transmitir. Tudo começou com pequenas reuniões fechadas na Hungria, até se realizar, alguns anos depois, um grande evento no estádio, transmitido pela televisão estatal. Isso foi o resultado da sensibilidade que ele teve ao lidar com o assunto. People ask me everywhere I go, is there hope for me? Hányszor kérdezik tőlem az emberek, amerre járok, van remény nekem? I want us to look at the cross tonight. Én ma veletek együtt a keresztre akarom függeszteni az én tekintetemet. But what does the cross mean? De mit jelent a kereszt? Why was there a cross? Miért volt kereszt? Why did the Apostle Paul say that he gloried only in the cross? Devido ao surpreendente sucesso da cruzada na Hungria, um ano depois, Billy e sua equipe foram convidados para ir à Polônia. Esse foi um convite incomum, e em grande parte porque a Igreja Católica Romana, que é muito forte na Polônia, participou desse convite, concordou com esse convite. Na verdade, algumas das igrejas nas quais o Dr. Graham pregou eram igrejas católicas romanas, igrejas enormes, capazes de abrigar até 10 mil pessoas. There would be a great Lamb of God that would come. Przyjdzie wielki baranek Boży. And would die for their sins. Billy ficou impressionado com a religiosidade do povo polonês. Ele e Ruth visitaram muitas capelas e igrejas, mas em flagrante contraste, visitaram também as terríveis instalações de Auschwitz e Birkenau. Ao tomar a palavra em Auschwitz, ele ocupava um lugar no qual pelo menos 20 mil pessoas foram fuziladas. Era um paredão. Ele diz que aquela foi uma das poucas vezes em que foi dominado pela emoção e quase não conseguiu falar, porque sabia o que aconteceu ali. O terror que aconteceu em Auschwitz ainda pode acontecer em outros lugares do mundo hoje. The memory of the incredible horror which took place here will be burned on my heart and mind as long as I live. Auschwitz stands as a reminder for all humanity, a reminder of one of the darkest periods in the whole history of civilization. But Auschwitz also stands as a warning for the first time in human history. Humanity has the staggering capacity to destroy entire populations at the touch of a nuclear or biochemical button. Ele já falava de paz há algum tempo, mas a visita aos campos de concentração e as constantes ameaças nucleares da Guerra Fria levaram Billy Graham a se esforçar ainda mais em favor da paz. Em 1982, ele foi convidado a voltar a Moscou para participar da Conferência Mundial de Trabalhadores Religiosos pela salvação do sagrado dom da vida da catástrofe nuclear. Ele relutou em aceitar o convite. Não era segredo que países comunistas se aproveitassem disso para disseminar sua propaganda comunista e que as autoridades usariam essa oportunidade para discursar em tom anti-americano. Billy não queria ser usado para esse propósito. Muitos diziam que a conferência não era reconhecidamente cristã e que ele estaria cedendo espaço ao ateísmo. Muitas pessoas, inclusive alguns de seus conselheiros, disseram:
receamos que os comunistas se aproveitem de você, vão usá-lo para propagar suas ideias, vão usá-lo como se você fosse um marionete, como se você fosse parte do time, suas ideias, coisas desse tipo. E Billy respondeu, eles podem tentar me usar, mas, por outro lado, vejo uma oportunidade. Será uma grande oportunidade de pregar o Evangelho. Antes de aceitar o convite de Moscou, ele consultou o presidente Nixon. Nixon lhe disse que ele receberia muitas críticas, mas acrescentou, acho que o seu ministério é mais importante do que as críticas que receberá. Billy Graham estava convicto que o Evangelho, o poder de Deus, de Jesus, o Deus que se fez carne, sua morte na cruz, sua ressurreição, são mais fortes do que qualquer poder que há no mundo, até o comunismo. Então ele foi, não para ser usado ou exposto pelos comunistas, mas para ser usado por Deus e pregar o Evangelho a quem quer que encontrasse, até aos chefes de Estado. No domingo anterior à sua viagem para a Rússia, ele foi almoçar com o vice-presidente Bush. Depois reuniram-se com o presidente Reagan, que disse, você sabe o que a imprensa anda dizendo de sua viagem à Rússia. Eu acredito que os caminhos de Deus são insondáveis. Estarei orando por você durante toda a sua jornada. I'll tell you one thing, he was always very generous, very gracious about calling if he was going to take a trip when I was vice president or when I was president, because he didn't want to do something that would overtly conflict with what the administration was doing. Billy viu na conferência uma oportunidade para expor seu conceito de paz para um mundo ameaçado pela destruição em massa. Uma paz baseada na Bíblia e não no desarmamento nuclear. When I saw those weapons that could destroy millions of innocent people, I felt I had to speak out on it. And I did speak out on it, and it's interesting because I based it all on the Bible. O discurso de Billy Graham foi um dos mais fortes que ele já fez sobre a questão do desarmamento nuclear. Nesse discurso, ele disse que os americanos e soviéticos eram como dois garotos numa sala cheia de gasolina, segurando fósforos acesos. E ele disse, enquanto discutem sobre quem tem mais fósforos e como vão dividi-los igualmente, eles dois sabem que, se um só cair, aquilo será o fim de tudo para os dois, para o mundo todo. No acordo que fez com o governo russo, Billy aceitaria o convite para participar das conferências em troca da permissão para pregar em duas igrejas, a Igreja Batista de Moscou e a Catedral Ortodoxa Russa da Epifânia. Ele não falou de política, ele não falou que o comunismo é um fracasso, não falou que o comunismo é errado. Meu pai estava lá para pregar e proclamar o Evangelho.